Amém, irmãos. Irmãos, hoje a gente vai continuar a nossa série de mensagem lá em 1 Pedro. Então, já convido os irmãos a abrir a escritura lá em 1 Pedro, capítulo 1. E hoje, se assim Deus permitir, a gente vai do verso 3 ao verso 7. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao verso 7, diz assim a palavra de Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, diante da fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, eis aqui a Tua palavra, eis aqui um servo pecador, Deus, que carece da Tua graça e misericórdia para expô-la, Deus, fielmente, com clareza, para que o Teu povo seja abençoado. Oro por aqueles que estão ouvindo também, Deus, para que sejam abençoados por Ti, que saiamos daqui, Deus, um pouco mais gratos ao Senhor, agradecidos a Ti, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmão, semana passada nós vimos que Pedro escreve para cristãos espalhados, os cristãos dispersos pelo mundo por conta das perseguições, e nós abrimos um parêntese aqui falando do aspecto positivo das perseguições, que elas purificavam a igreja, faziam aquele falso cristão diante do sofrimento sair fora da igreja, e também fazia com que a igreja pudesse pregar o evangelho a outras pessoas espalhadas ao redor do mundo. Então, Pedro escreve a esses cristãos que estavam sofrendo para tentar reanimar e confortar, mostrando que o Deus Trindade, nós vimos isso nos 2 primeiros versos ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estava com aquele povo, e aquele povo então podia descansar em Deus, um povo eleito por Deus Pai, salvo mediante Jesus Cristo e santificado pelo Espírito Santo. Isso nós vimos ali nos 2 primeiros versos, a Trindade agindo em prol da segurança da igreja. Agora, irmãos, a partir do verso 3, o apóstolo Pedro inicia aquilo que podemos chamar de doxologia. Não sei se os irmãos já ouviram essa expressão doxologia, mas uma outra forma de dizer doxologia é a adoração a Deus. É quando o escritor bíblico ele está de uma tal forma exultante diante da Escritura Sagrada, de ter sido inspirado por Deus, que ele deseja adorar o Senhor. E talvez, irmãos, uma das mais belas doxologias que nós temos na Bíblia é aquela que está lá em Romanos capítulo 11, os irmãos conhecem bem, quando o apóstolo Paulo começa a falar do Evangelho de Cristo, e aí ele chega no verso 11, versículo 33, e ele declara, uma das mais belas doxologias da Escritura: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Isso aqui é uma explosão de adoração do apóstolo Paulo. Diante de todo o evangelho mostrado ali na carta aos Romanos, Paulo só consegue adorar o Senhor. E é a mesma coisa que Pedro faz aqui, porque Pedro poderia
diante da perseguição dos irmãos? Focalizar no sofrimento, focalizar nas dores, podia falar do conforto de Deus diante do sofrimento, mas, em vez disso, Pedro, de forma absolutamente gloriosa, começa a exaltar o nosso Deus, começa a louvar a Deus. É isso que nós vemos ali no início do verso 3, quando Pedro diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, que Ele seja adorado, reverenciado, louvado mesmo em meio às dores. Em vez de focar nas dores, Pedro adora a Deus e fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E na continuação do verso nós vemos por quê, né? Porque que Deus deve ser adorado mesmo diante das dores. Aí continuando no verso: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Em outras palavras, Deus deve ser eternamente adorado por conta de tão grande salvação. Por quê? Porque Ele mostrou muita misericórdia. Aqueles cristãos podiam pensar assim: olha, estamos sofrendo, o mal está nos abatendo, cadê Deus nesse momento? Aí Pedro fala: olha, bendito seja Deus pela misericórdia. É como se Pedro dissesse assim: olha, vocês nem ousem reclamar ou pensar que Deus, por ser um Deus extremamente bom, tenha que sempre abençoar vocês, que o mal não tenha que existir, que o sofrimento não tenha que existir, porque a pergunta que vocês devem fazer é: por que eu ainda sou abençoado com essa muita misericórdia que Pedro apresenta aqui? Então Pedro fala assim: olha, diante dos sofrimentos, bendiga ao Senhor, porque Ele ainda é bondoso e misericordioso para com vocês. Tire o foco das dores e dos sofrimentos e adore a Ele. Por isso Pedro fala: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia. Ele tem sido bom para com vocês. Vocês que estão dispersos, que estão longe das suas famílias, que perderam parentes, que estão sofrendo, Deus ainda continua sendo bom. Deus continua sendo misericordioso. Ele mostrou muita misericórdia e nos regenerou. Irmãos, misericórdia divina se manifesta a nós, significa que Ele nos trata de uma forma que não merecíamos. Em hipótese alguma. Todos nós éramos dignos do inferno, eu e vocês, dignos da ira de Deus, dignos do ódio santo de Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, decidiu nos amar. Deus poderia muito bem chegar para aquele povo ali disperso e falar assim: olha, vocês estão sofrendo e é pouco. Vocês mereciam sofrer muito mais fisicamente e depois ainda ser lançado no inferno e finalmente no lago de fogo e enxofre. Mas bendito seja o Deus que mostra misericórdia para com vocês, que mesmo sofrendo, Deus Trindade está cuidando de vocês. Isso serve para nós também, irmãos, para mim e para você, porque nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos o inferno, mas há diante de nós a bendita misericórdia de Deus, que decidiu nos amar, mesmo nós não dando a Ele nenhum motivo para que nós pudéssemos ser amados. Se fôssemos enviados então ao lago de fogo e enxofre, Deus continuaria sendo bom e justo, e ninguém poderia reclamar, porque Deus faz o que Ele quer. Vejamos, irmãos, o que Pedro está dizendo e fazendo ao começar exaltando Deus. E aqui nós temos a nossa primeira aplicação de hoje. Antes de apresentarmos nossas dores, nossas lutas, nossas lágrimas e nossas perdas nesse mundo, devemos levantar nossos olhos aos céus e exaltar aquele que nos amou, nos escolheu e providenciou todas as coisas para a nossa salvação. Agora preste atenção. Quando exaltamos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito por nós, sentimos-nos fortalecidos para enfrentarmos nossas leves e momentâneas tribulações. Quando sofremos, mas no sofrimento adoramos a Deus, nós conseguimos
passar por essa leve e momentânea tribulação com um pouco mais de facilidade, sabendo que Deus está juntamente conosco, carregando o nosso fardo. Isso significa, irmãos, que a melhor forma de lidarmos com o sofrimento é adorando ao Senhor, é louvando ao Senhor. É como Pedro: bendito seja Deus. E Pedro escrevendo aqueles irmãos que estavam sendo decapitados. E Pedro fala: bendito seja Deus, porque Ele está sendo misericordioso. Escrevendo para irmãos que estão sofrendo demais. Nós não temos ideia, irmãos, dos sofrimentos. Nós vivemos em um país civilizado, que não há perseguição nenhuma. Talvez nós saibamos bem que existem irmãos nesse exato momento no Oriente Médio sofrendo. Se a gente procurar no YouTube, a gente encontra irmãos nossos sendo decapitados, sendo jogados no fogo, sendo apedrejados no século 21, levando paulada. Esses irmãos sabem o que é sofrer. Esses irmãos sabem o que é padecer. Mas se você for reparar bem, esses irmãos, eles sabem também como sofrer. Eles sabem como morrer. Porque você não vê eles desesperados, você não vê eles, entre aspas, sofrendo. Porque eu creio que esse Deus bendito e misericordioso, nesse momento de maior sofrimento e perseguição, está abrindo os céus para que eles possam ver a glória de Deus, assim como viu Estevão. Deus é bom, ainda que nós soframos, ainda que passemos por dificuldades. Outro ponto ainda importante, irmãos, no verso 3, é que Pedro novamente enfatiza a atuação trinitária, assim como ele fez nos versos iniciais, como vimos semana passada. Perceba ele falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só: bendito Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. E talvez você pergunte assim: mas cadê o Espírito Santo? A resposta é simples, né? Quando nós olhamos para a atuação do Espírito Santo na Escritura Sagrada, a gente vê que o papel principal dele é o papel de regenerar. É o Espírito Santo regenerador, é o Espírito que primeiro regenera o coração do homem e depois santifica e leva esse homem até a salvação final. Então, quando Pedro usa essa palavra regeneração, ele está apontando implicitamente para a atividade do Espírito Santo. E essa atividade, irmãos, é extremamente importante. E diz muito acerca de Deus e acerca de nós, porque regenerar é um ato totalmente divino, é uma obra unicamente de Deus. Regenerar, em outras palavras, é nascer de novo, é ser feito, como Paulo diz, ser feito nova criatura, ser feito nova criação. É uma mudança na nossa disposição e inclinação moral. Por quê? Porque a nossa inclinação moral, naturalmente, sem a ação de Deus, é para amar o pecado, amar as trevas, amar o mal, amar fazer tudo aquilo que é ruim. Mas quando Deus regenera o coração do homem, Deus muda a inclinação do homem para que ele possa amar o bem. Então, se hoje eu faço alguma coisa boa, se você faz alguma coisa boa, é única e exclusivamente por causa do papel regenerador do Espírito Santo de Deus, que de forma mais clara é descrita na Escritura como um Deus que tira o nosso coração de pedra, arranca o nosso coração de pedra, que odiava Deus, e coloca agora um coração de carne, que é capaz de amar o nosso Senhor. Esse é o papel do Espírito Santo, e nós vemos aqui Pedro novamente enfatizando a Trindade, né? Alguém já disse certa vez, irmãos, que a obra de regeneração, a obra da nova criação e do novo nascimento, é uma obra infinitamente maior do que a própria criação do mundo. A gente às vezes olha para o mundo, vê o relato de Gênesis e a gente vê Deus criou tudo do nada. Deus falou: haja luz, houve luz, haja firmamento, houve firmamento. Deus foi falando e as coisas foram sendo feitas. Mas perceba, Deus fez as coisas do nada.
E quando Ele nos refez, Ele pegou uma massa podre, depravada, e teve que fazer uma nova criatura. Em outras palavras, a salvação é uma obra infinitamente maior e mais gloriosa do que a própria criação do universo inteiro. Por isso nosso Deus deve ser bendito e adorado eternamente, irmãos. Porque a obra que Ele faz na minha e na sua vida é uma obra gloriosa. É uma obra espetacular, onde nós podemos adorar o Senhor. Porque às vezes a gente pensa assim, não, mas é uma obra não tão grande assim, porque eu tenho alguma participação, eu me regenero, eu me recrio, eu me renasço, né? Como algumas pessoas aparentemente gostam de dizer, mas se eu fosse perguntar aqui, vocês fizeram vocês mesmos nascerem de novo? Ou melhor, vocês fizeram vocês mesmos nascerem da barriga da mãe de vocês? Não. Vocês tiraram o coração de pedra e colocaram o coração de carne na vida de vocês? Não. Isso é uma obra gloriosa de Deus. Isso é uma obra de Deus. Nós podemos nos alegrar, porque é uma obra esplendorosa. E Pedro continua no verso 3, falando da viva esperança. Ele diz assim: nos regenerou para uma viva esperança. O cristão é o único que pode de fato alimentar boas esperanças aqui nessa vida e na vida que está por vir. Se um crédulo soubesse ou pudesse ter um vislumbre, irmãos, do que espera, ele desejaria nunca ter nascido. Se um crédulo pudesse agora ter um vislumbre do que espera lá na frente, ele desejaria nunca ter nascido, porque sobre ele não há esperança nenhuma. Então nós somos pessoas, somos cristãos, que temos uma viva esperança, porque não há, irmãos, boa esperança para os incrédulos, mas para nós cristãos há uma boa esperança. Isso significa, e aqui eu quero trazer uma segunda aplicação, significa que as nossas dores momentâneas não podem ofuscar a esperança da eternidade. Vou repetir. As nossas dores momentâneas não podem ofuscar a nossa viva esperança da eternidade. Que a nossa vida cristã não seja feita apenas de batalhas e sofrimentos, mas de vislumbres da glória eterna. Porque batalhas e sofrimentos passaremos aqui na terra. Mas cristão que foca apenas nas dores e não nos vislumbres da glória, vive uma vida miserável, não consegue contemplar a glória e ter uma viva esperança. Então a esperança aponta também para o futuro, e não há nada melhor para o presente momento do que vislumbres do paraíso. Não há nada melhor, Pedro escrevendo para aqueles cristãos sofrendo, do que eles olharem para o céu, como diz o salmista, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, e logo virá me buscar. Logo virá me buscar. Nós temos uma viva esperança, esperança do céu, do novo céu e da nova terra, de estar finalmente, irmãos, com Cristo. E vejam, final do verso 3 nos garante isso e nos mostra a base da nossa esperança. Diz assim: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é viva, porque Cristo ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não teríamos nenhuma esperança. Se ao terceiro dia Cristo não tivesse ressuscitado, o que eu estou falando hoje não teria nenhuma validade para nós. Seriam palavras aos ventos, que não teria nenhuma implicação para a nossa vida. Mas a nossa esperança é viva, porque Cristo ressuscitou e garantiu que nós um dia iremos ressuscitar e ter um novo corpo. Então a ressurreição de Cristo é uma garantia de que um dia, quando você morrer, você também vai ressuscitar. Ele foi o primeiro, ele abriu os portais eternos, ele ascendeu aos céus, o primeiro homem, e assim
Todo aquele que toma a cruz e segue Ele, caminha em direção aos céus que foram abertos pelo Cristo Deus e Cristo homem. Então a ressurreição dele nos dá uma viva esperança. Isso porque, irmãos, atualmente nós somos libertos da culpa do pecado, mas ainda não totalmente nós somos livres do pecado. Mas um dia, finalmente, e esse dia será glorioso, seremos livres finalmente de todo o pecado. Mas a maior alegria não será porque estaremos livres de todo o pecado, mas porque estaremos diante da plenitude da alegria da presença eterna de Cristo Jesus. Então Cristo ressuscitou, nos garantiu que um dia nós seremos não apenas livres do poder do pecado, livres da influência do pecado, livres da culpa do pecado, mas estaremos também na presença da alegria gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4, irmãos, diz assim o verso 4: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Interessante é que quando alguém deseja obter antecipadamente uma herança, muitas vezes nós vemos um filho matando seu pai. Isso a gente vê direto. Um filho vai, mata o pai, mata a mãe, tenta esconder para obter a herança, né, que os pais conquistaram. Há inúmeros relatos disso, nós conhecemos bem. E no plano divino, no plano espiritual, a gente pensa que é diferente, não é diferente não. Porque precisou haver morte. Alguém precisou matar alguém para que uma herança pudesse ser dada. Nesse caso, irmãos, nós vemos na Escritura um pai matando o filho. Nós vemos na cruz Deus punindo Cristo, esmagando-o debaixo da sua santa ira, para que nos fosse dada uma herança viva e eterna. E Pedro garante que, diferente das heranças terrenas, essa é incorruptível. Essa é incorruptível, porque aqueles que matam seus pais por causa de ouro, de casa, de carro, um dia essas coisas vão perecer. Mas a morte de Cristo, que nos garantiu a herança de uma vida eterna, essa é incorruptível, essa não perece. O ouro acaba, a prata acaba, o dinheiro acaba, a herança terrena acaba, mas a herança eterna de fato não tem fim, e é sem mancha e sem mácula, como o apóstolo Pedro coloca aqui. E ela é também inacessível, ou seja, imurchável, não murcha, não se acaba, não se corrói com o tempo. Por exemplo, a gente vê que a flor, ela murcha, nós envelhecemos, ficamos mais velhos. Abrindo um parênteses aqui, quem participa aí do Facebook vê que tem um app agora que faz a pessoa ficar um pouco mais envelhecida, aí o rosto fica um pouco enrugado. Então nós murchamos com o tempo, nós ficamos velhos com o tempo, mas a herança de Cristo é imurchável. Passaremos a eternidade, irmãos, de forma imurchável, imarcessível. E aí Pedro finaliza no verso 4: reservada nos céus para vós outros. Sabe quando você vai para uma festa e em algumas mesas aparece aquela plaquinha, reservado? Isso às vezes dá uma raiva na gente, né? Porque a gente quer procurar um melhor local para se alimentar bem, e aí tem aquela plaquinha lá, reservado. E às vezes vem até o nome de quem, né? Reservado para fulano de tal, para tal pessoa. E isso nos traz algum constrangimento. Muitas vezes até os nomes estão ali bem explícitos, fulano de tal. Quando Pedro fala que é uma herança, irmãos, reservada nos céus para os cristãos, essa é a ideia que Pedro quer trazer aqui, quer trazer à nossa mente, que o nosso lugar está garantido, que nosso lugar está reservado, que nada vai impedir que nós cheguemos lá, que nada vai tomar o nosso lugar, que nada vai fazer com que nós caiamos, nem as dores, nem as dificuldades, nem os sofrimentos, como Paulo coloca em Romanos capítulo 8, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Então, o que Pedro está trazendo para aqueles cristãos em extrema perseguição, extrema dor, é a segurança da alma e a esperança de uma herança reservada para todos nós. Então, Pedro está dizendo: fiquem tranquilos, está reservado lá, e está o nome de vocês lá, está reservado. Reservado por Deus Pai, reservado pelo Filho Jesus Cristo e reservado pelo Espírito Santo. Irmãos, reservado pela Trindade, reservado pelo Deus triuno. E dessa parte do verso, quero trazer mais uma aplicação para as nossas vidas. Não ouse pensar, irmão, que você consegue se arrancar das mãos de Deus. Não ouse pensar que seus pecados fazem você perder o amor do Deus Trindade. Isso porque Ele não te salvou ou te elegeu olhando para os seus méritos, para aquilo que você poderia fazer em razão dos seus pecados ou das suas coisas boas. O que te faz pensar, irmão? O que te faz pensar que o seu demérito, os seus pecados, as suas falhas, pode fazer com que você seja tirado das mãos de Deus e a plaquinha de reservado seja tirada dos céus? Se Deus faz alguma coisa, Ele cumpre até o fim. Se é Deus quem regenera o nosso coração, como diz a Escritura, aquele que começou a boa obra é fiel para nos levar até o fim. Ele vai te levar até o fim, Ele vai me levar até o fim. Ele prometeu que levaria aqueles irmãos ali perseguidos, que o apóstolo Pedro está escrevendo, até o fim. Ele levou, e a promessa continua a mesma para nós hoje. Então, irmãos, se alguma coisa nos faz desanimar, se os nossos pecados às vezes nos faz desanimar, se a dor, o sofrimento, a dificuldade nos faz desanimar, eu quero trazer a esperança de que Ele vai nos levar até o fim e que você descanse nele, no infinito amor de Deus. Mas, por outro lado, esse infinito amor de Deus não pode gerar em você uma vida relaxada. Porque às vezes você ouve alguém falar assim, como eu falei: se nada nos separa do amor de Deus, então eu posso pecar à vontade? Eu posso viver uma vida relaxada? Não é isso que o apóstolo Pedro quer trazer aqui. A graça de Deus não pode ser vituperada por uma vida impiedosa. Se o infinito amor de Deus Pai faz com que alguém viva em deliberado pecado, isso significa que esse alguém nunca teve uma placa de reservado no novo céu e na nova terra. Se vivemos uma vida de pecado e não estamos nem aí com isso, talvez seja uma evidência de que nunca fomos regenerados pelo poder do Espírito Santo. Isso porque a evidência de uma herança reservada e garantida é uma vida piedosa, santa, que sabe que nada o separa do amor de Deus, mas mesmo assim luta para cada vez mais ser mais santo. O início do verso 5, irmãos, é uma ênfase da segurança dos santos e uma confirmação do final do verso 4. Diz assim: que sois guardados pelo poder de Deus. Então é mais uma segurança de que Deus é quem nos guarda. E logo em seguida Pedro fala do meio pelo qual nós somos guardados, que é o quê? Mediante a fé. Aqueles cristãos perseguidos da época de Pedro não seriam guardados, irmãos, e protegidos se, por exemplo, encontrasse alguma caverna, algum esconderijo, algum lugar de proteção. A proteção deles não vinha da força do braço deles, ou de eles correrem bastante para fugir de ser morto, pois o homem pode fazer tudo o que ele puder fazer, mas ele não vai encontrar paz. Ele não vai encontrar um esconderijo suficiente para que ele encontre paz. A paz, o ter a alma guardada e protegida e ser segura em Deus, só é possível por meio da fé. O homem pode procurar de inúmeras formas encontrar paz, encontrar segurança, fugir das dores e dos sofrimentos, mas o apóstolo Pedro fala que o único meio que nós podemos descansar, estar seguro em Deus, é nós descansarmos na fé. É algo que a gente às vezes não palpa, né, irmãos? É algo difícil.
descansar em Deus, um Deus que a gente não vê, mas a Escritura fala que é por meio da fé que nós podemos crer que nós somos guardados pelo Senhor. Não é, portanto, pelo que nós podemos fazer, mas em quem nós depositamos a nossa crença. Porque crer, irmãos, como diz Tiago, até o diabo crê. Não é crer por crer, não é ter fé por ter fé. Por isso que muita gente fala, eu tenho fé, eu creio em Deus, até o diabo crê. Isso não significa nada. O que a Escritura garante é que nós devemos crer em uma pessoa, em Cristo Jesus. É essa pessoa que nos garante a segurança. Verso 6 diz assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Nesse verso nós vemos o paradoxo da exultação em meio à tristeza. Pedro falando nisso exultais, mas falando para irmãos que estão tristes. Então aqui é um paradoxo. Como temos visto nos sermões de Jonas, aos domingos, as provações são pedagógicas. A gente tem visto que Deus tem usado as provações ali na vida de Jonas como uma forma pedagógica de pegar Jonas e colocar Jonas no caminho de volta aos caminhos de Deus. Visam sempre o nosso bem. Pedro está dizendo para aqueles cristãos exatamente a mesma coisa, que a perseguição, que o sofrimento deles tem uma única razão e um único objetivo, e que era possível passar por sofrimento e ainda assim exultar em Deus. Isso é loucura para o mundo, irmãos. Se um incrédulo entra aqui e escuta a gente falando entristecidos, mas sempre alegres, eles vão falar: vocês são malucos? Como é que vocês são ao mesmo tempo tristes e alegres? Como é que vocês falam de um Deus que fala que nós podemos exultar nele diante de pessoas sendo decapitadas, sofrendo, levando pauladas? Que cristianismo é esse? Mas Pedro garante que é possível exultar em meio ao sofrimento. E a expressão, irmão, se necessário, nesse verso, indica que Deus sabe que às vezes é necessário Ele nos colocar numa fornalha ardente, mas que essas provações sempre objetivam o nosso crescimento espiritual. Diante disso, irmãos, trazendo aqui mais uma aplicação, se Deus colocasse diante de você duas opções de escolha, pense nessas duas agora: uma vida abundante e de crescimento espiritual e uma vida miserável espiritualmente, qual você escolheria? Certamente que você escolheria a primeira opção, uma vida plena de crescimento, uma vida abundante, uma vida espiritualmente lá em cima. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós somos contraditórios? Porque queremos uma vida plena espiritualmente, mas negamos os meios necessários. Às vezes, a vida plena, temos meios que não são tão bons, mas são meios pedagógicos para Deus nos guiar num caminho bom. Porque, como diz a Escritura, todas as coisas boas e as coisas ruins, vão sempre cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que nós prestemos atenção nas nossas orações, porque às vezes nós pedimos a Deus, às vezes não sempre pedimos a Deus: Deus, nos abençoa com uma vida abundante espiritualmente. Aí Deus vai nos abençoar e nós falamos: Deus, não quero isso. Ou seja, Ele vai nos abençoar nos colocando em dificuldade, em sofrimento, em provações, para que nós sejamos provados e possamos crescer. E aí a gente rejeita. Então às vezes a gente ora, mas a gente não deseja de fato aquilo que a gente pede. Nós pedimos bênçãos espirituais. Quando Deus quer nos abençoar da forma dele, nós falamos: não, não quero desse jeito. Eu quero a bênção espiritual, mas eu quero também um meio bonitinho, encaixadinho, para que eu não sofra nada. Não sofra nem no meio, nem no início, nem no meio, nem no final. Então às vezes nós somos completamente contraditórios. O próprio início do verso 7, irmãos, aponta que esses sofrimentos, esses meios para o nosso crescimento, servem para testar a nossa fé. Veja: para que
uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, a fé de um cristão é medida diante das provações. Então, meus queridos irmãos, pensem sempre se nas nossas orações, se nas suas orações, ao pedir para Deus tirar da sua vida todo o sofrimento, você não está automaticamente dizendo para Deus, assim: Deus, eu não quero crescer, não quero ter uma vida madura e não quero ser aprovado. Porque às vezes, quando nós pedimos para Deus tirar um meio pedagógico, para Ele provar a nossa fé, para que a gente cresça, a gente está dizendo para Deus: Deus, eu não quero crescer, eu quero ser um cristão medíocre, eu quero ser menino, eu quero ser criança, porque sofrer dói. Sofrer dói. E esse sofrimento é para cristãos maduros, que entendem que é necessário passar por dores e sofrimentos, até que cheguemos aos céus. Porque se o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, carregou uma cruz e sofreu debaixo da ira de Deus, quem somos nós para ousar fugir de sofrimentos que são infinitamente menores do que o nosso Senhor Jesus Cristo? Finalizando o verso 6, é importante ressaltar, irmãos, que diante das provações é possível se alegrar em Jesus Cristo, por isso, nisso exultais. Isso porque, irmãos, nossa alegria não está nas circunstâncias, mas em uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. É possível sofrer, mas ser plenamente alegre em Jesus Cristo. E para finalizar, verso 7, diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O ponto de Pedro aqui nesse verso é que as provações enfrentadas hoje e por aqueles irmãos naquele dia são e eram um preparo para a glória futura. Ele usa a figura da depuração do ouro, que é passada pelo fogo para serem tiradas as suas impurezas. Assim deve ser vista a provação na vida de todo cristão, uma forma de tirar as impurezas. O fogo e as provações são necessários para tirar os nossos pecados, aquilo que há de impuro em nós. Portanto, é uma preparação, é uma purificação para o dia glorioso, para o dia da revelação da vinda de Jesus Cristo. Pedro queria, portanto, irmãos, que aqueles cristãos perseguidos tivessem uma visão das perseguições e essa esperança da glória futura, uma visão diante das perseguições, que essas perseguições não tirassem deles a visão da esperança da glória futura. E eu creio que o mesmo serve para nós hoje. E aí, irmãos, olha para o seu sofrimento e veja como um meio pedagógico de Deus, por exemplo, te santificar, testar a sua fé, te fazer um crente mais maduro, te purificar e te preparar para a gloriosa volta de Cristo. Porque pense no seguinte: quando você sofre, você ora mais, você busca mais a Deus, você clama mais ao Senhor, você se prostra de joelhos, você vem aos cultos de oração pedir mais de Deus. Quando nós temos uma vida completamente facilitada, nós somos muito tendenciosos a ter uma vida relaxada e longe do nosso Deus. As provações, as dores e as dificuldades existem na nossa vida para que possamos estar sempre perto de Deus. E quão bom e glorioso é estar perto de Deus. Que Deus nos ajude, irmão. Que nosso bondoso Deus continue nos dando graça e nos dê sabedoria para nos aprofundarmos cada vez mais nessa bela epístola do apóstolo Pedro. Amém e amém. Oremos ao Senhor.